E aí, pessoal, ative o sininho e dê o like. Apoie o YouTube do Professor Helder. Tô brincando, tô brincando. Eu tenho que treinar melhor isso aí, pessoal. Se vocês tiverem sugestões aí de um scriptzinho pra gente começar as videoaulas e... como é que se fala? E escalar o canal, vocês me avisem. Vamos lá, pessoal, brincadeirinhas à parte. Vamos seguir aqui nossos estudos em representação de conhecimento e raciocínio, Knowledge, Representation and Reasoning, aqui, esse símbolozinho KRR aqui. Então, a gente já conversou aqui sobre os conceitos, né, relacionados à representação, o que é, os tipos e as formas, e com essa videoaula aqui a gente vai trabalhar um primeiro exemplo, que são as ontologias, legal? Então com esse vídeo aqui vou apresentar para vocês as principais definições, mostrar um exemplo disso e um pequeno exercício para vocês fazerem, e aí na semana que vem a gente entra em um pouquinho mais de profundidade aqui para vocês entenderem de fato como é que funciona. Então só posicionando aqui, eu vou puxar esse link, depois eu vou explicar para vocês com mais calma. Quando a gente estiver tratando de ontologias, primeiro vamos posicionar aqui em representação de conhecimento, né? Então, nos últimos vídeos, o que a gente comentou? Bom, a gente pode considerar, especialmente aqui quanto ao conhecimento, né, que eu quero modelar a minha certeza, né, a minha certeza que um conhecimento certo, ou de repente alguma falta de conhecimento ou vagueza da informação, então eu vou colocar aqui como incerto, mas não no sentido probabilístico, né, no sentido mais amplo. Então conhecimento certo ou incerto. Uma outra forma da gente enxergar aqui também era aquela questão do conhecimento implícito, né, versus o conhecimento explícito, né, ou aquela ideia do conhecimento tácito também. Então, para a gente posicionar ontologias aqui, a gente pode fazer essa divisão aqui, né? E ainda tinha mais uma questão que era quanto à implementação, né? Se era simbólico ou se era conexionista. Também dá para observar. As ontologias, elas são um belo exemplo que se encaixa aqui, pessoal. Ontologias, tá? Elas são uma representação muito boa para a gente definir um conjunto daquilo que a gente tem certeza, ou daquilo que a gente já observou, como já observou no mundo, e elas refletem muito bem aqui o conhecimento explícito, né? Aquele conhecimento de livro, entre aspas, né? Que é eu colocar, conseguir explicar, né? Tudo aquilo que eu consigo explicar muito bem, em linguagem natural, português, inglês, qualquer coisa, é algo interessante para a gente colocar aqui em uma ontologia. Daí, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que tem ontologias, tem algumas linguagens ontológicas que possibilitam a gente representar a incerteza. Elas têm essa possibilidade aqui. Tem algumas também que a gente vai ver que, não, elas têm uma ligação aqui com o conhecimento implícito. Tem sim, mas aqui nesse posicionamento a gente está falando da principal característica, legal? Porque a gente sabe, né, em computação e sistemas, a gente consegue fazer tudo. Né? Eu consigo implementar diferentes variações aqui e outras coisas e adaptar o uso de ontologias para o contexto que eu precisar. Tá? Mas então aqui a gente está falando da principal aplicação de ontologias, né, que é para representar conhecimento certo, né, certeza, e representar aqui o conhecimento explícito, né? E aí também as ontologias, que eu tinha comentado antes, são um bom exemplo de IA simbólica, né? E elas, eu diria assim que são, não vou dizer que são a evolução, mas elas são a aplicação contemporânea mais importante de lógica, né? Então, de abordagens que utilizam lógica aqui, que aí tem aquela origem lá nos General Problem Solvers que a gente já tem conversado há bastante tempo. Tá? Então as ontologias hoje em dia, elas utilizam muito de lógica, inclusive o que nós vamos ver, que é o
OWL, já vou adiantar aqui para vocês, também é baseado em uma lógica, só que é uma lógica diferente daquela lógica proposicional que a gente está acostumado, ou da lógica de predicados de primeira ordem. É uma lógica um pouquinho mais compacta, que tem uma finalidade, né, que esse W aqui, o web, ela já tem uma outra noção assim de lógica aplicada num contexto de interoperabilidade aqui, que é dado pela internet, pela web. Bacana, mas isso aqui a gente vai ver com mais calma na semana que vem ou até na outra. Então vamos aqui para as ontologias, de fato, do que se trata, né? Então aqui eu coloquei, para eu não esquecer, que é essa ideia aqui, ó, de ontologia versus ontologias, né? De onde que vem isso? Então quando a gente fala de ontologia, a gente está falando especialmente da filosofia, né, da disciplina filosófica de ontologia. Então, lá da época do Aristóteles, se eu não me engano, ele tinha o livro, né, o estudo sobre... Oh, recebi um e-mail aqui. Um estudo sobre metafísica, se eu não me engano, era o nome do livro dele. E aí o estudo aqui naquela época, né, era estudar assim, era a ciência do ser, né? O que caracteriza ser, o que caracteriza pensar. E aí, nesse estudo, a ontologia acabava entrando, né, como uma disciplina filosófica na organização do conhecimento, formas de organizar e classificar o conhecimento aqui. Então, de uma maneira bem simplista, né, bem simplista mesmo, o que o pessoal da filosofia daquela época queria meio que montar uma grande Barça assim de todo o conhecimento do mundo, né? Essa era a ideia com a ontologia. Aí, para conseguir fazer isso, acaba que tem um monte de pré-requisitos, né? A gente precisa ter uma linguagem comum, eu preciso ter um acordo sobre, de repente, o conceito, o que é uma nuvem, só que uma nuvem eu posso olhar do ponto de vista químico, físico ou visual, então tem um monte de camadas aqui, né? Então, a ideia da ontologia é a gente ter uma forma de organizar isso. Então, o que acabou acontecendo aqui é a criação de hierarquia, né? Hierarquias do conhecimento. Ou a gente começa a dividir o conhecimento em grupos, né? Nas grandes disciplinas lá. Isso aqui é matemático, isso aqui é físico, química e assim por diante, né? Que aí puxa lá nas ciências naturais e depois vai aprofundando. Né? Então essa é a visão filosófica. E aí para distinguir, em geral, tá? Em geral, a maioria do pessoal usa isso. Quando a gente se referir à ontologia no singular, a gente está se referindo bastante aqui à disciplina filosófica. Já ontologias no plural, a gente começa a tratar mais a ideia da visão computacional. Aqui é a visão computacional dessa disciplina, ou quase como se eu fosse pegar a versão aplicada, né? Ontologia aplicada em computação, a gente acaba entendendo como ontologias, só para distinguir. Aí, pô, tá, mas por que, né? Só colocou no plural? Por que colocar no plural aqui já tem a ver com esse computacional? Então, o ponto principal era o seguinte, que na sua origem, a ideia da ontologia é que a gente tivesse uma grande ontologia universal para representar todo o conhecimento da humanidade. Mas aí, especialmente se a gente trouxer para os dias de hoje, a gente sabe que tem mesmo um grupo de pesquisadores que, sei lá, está estudando esse exemplo da nuvem aqui. Né? Se eu pegar 10 químicos, talvez eles tenham visões diferentes sobre como explicar e classificar quais são os componentes ali de uma nuvem. Né? Talvez eles tenham uma mudança nos termos, talvez um deles pense em um conjunto de regras e o outro não. Então a gente tem uma noção aqui, esse S ele se refere especialmente também que agora a gente tem uma visão compartilhada. Agora ficou pequeno aqui. Compartilhada das coisas. Que anteriormente
né? Anteriormente, na época aqui dos grandes filósofos, a gente não tinha essa noção de compartilhamento, né? O mundo era pequeno. Então, tendo em vista que o mundo era pequeno aqui, a gente tinha essa visão de web aqui, a gente não tinha. Então, por isso, vou até fechar o meu e-mail aqui que está pipocando. Então, por isso que quando a gente pensar em ontologias, a gente está se referindo a essa visão computacional que considera que a gente tem diferentes visões sobre o mesmo assunto. E aí, a linguagem que a gente vai ver, o OWL, ele já foi desenvolvido pensando nisso, tá? Em ter de repente coisas contraditórias, né? Ou como é que eu posso realizar uma dedução se eu tenho duas definições diferentes, ou que uma é o inverso da outra, ou que elas são antagonistas. Então a gente precisa ter esse tipo de representação na nossa linguagem, né? O Lzinho aqui é linguagem, então Web Ontology Language, que é um exemplo bacana disso. Então eu tenho que ter aqui nessa linguagem formas para representar a contradição, a diferença, talvez a ambiguidade, ou dizer que o meu conceito sobre nuvem é igual ao conceito do outro professor sobre nuvem, mas adicionando XYZ regras ou outros fatores. E assim por diante. Legal? Então essa é a diferença principal entre ontologia e ontologias, e então a gente está tratando aqui o propósito principal dessa representação de conhecimento ainda continua sendo esse aqui, tá? De organizar e classificar o conhecimento, organizar e classificar o conhecimento. Então, como representação, a gente quer uma forma de organização. E especialmente aqui como raciocínio, o que eu quero é classificar. Então, depois eu vou mostrar um exemplo para vocês, ali no final aqui dessa parte, do que se trata essa classificação. Né? Então, a ideia principal é, vou pegar uma representação, então vamos supor que eu estou falando de nuvens, então vou descrever tudo que eu sei sobre nuvens. As nuvens são compostas do componente químico tal, elas têm a cor cinza ou branca, ou ou pode ser escuro se for uma trovoada. Aí eu coloco tipos de nuvens, né? Tem a nimbus, cúmulos e blá 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 e um monte de coisa, tipos de nuvens. E aí o que eu estou fazendo? Estou representando o meu conhecimento lá. Descrevi esse conhecimento, né? Fiz a minha representação. Mas aí só a representação sozinha não tem muita utilidade. Né? Então a ideia disso aqui tudo é que a gente possa descrever as coisas do mundo. Né? Então descrever as coisas do mundo. Então a ideia da classificação vem agora, porque agora que eu tenho a minha representação, eu vou de repente descrever alguma coisa. Né? Eu vou descrever algum objeto que existe. Então olhei para o céu, vi que tem uma nuvem, e aí eu começo a descrever o formato dela, se ela é mais fofinha, se ela é mais, sei lá o que, de repente mais comprida, alguma coisa, descrevo a cor, descrevo se está chovendo ou não, e assim por diante. E aí com essas descrições desse meu objeto que existe, né, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, bom, esse objeto aqui, na perspectiva da minha representação, o que ele é, ou seja, como ele é classificado. Né? Na perspectiva da minha representação, como é que eu classifico essa nuvem? Aí eu vou pegar a ontologia, vou pegar o objeto e vou fazer o match, né? Vou fazer o Tinder entre os dois aqui. Vou ver, bom, então tá, de acordo com essa ontologia, essa nuvem aqui é uma nimbus, ela é de trovoada, e eu começo a destilar, a inferir informações a partir dessa nuvem com base naquilo que eu defini antes. Tá? Então essa é a ideia principal aqui quando a gente estiver falando de classificação. Então mantenham essa noção de classificação na cabeça, porque em seguidinho eu vou mostrar um exemplo sobre isso. Tá? Mais um exemplo. Na verdade, um exemplo já no Protege, que vai ser o sistema que a gente vai usar. Bom, e aí aqui eu coloquei umas definições mais clássicas de ontologia só para a gente conversar e entender
alguns pontos bem importantes aqui, tá? Então, uma definição aqui do Horrocks, que já tem um pezinho na computação, mas é interessante a gente abordar, é o seguinte, ele fala que uma ontologia qualquer é um artefato que contém um vocabulário, tá? Contém um vocabulário utilizado para a descrição de algum domínio, uma especificação explícita do significado desse vocabulário. Então eu tenho um vocabulário, junto com esse vocabulário eu tenho o significado, né? E eu tenho algumas restrições aqui, que capturam conhecimento adicional. Então esses três componentes a gente acaba que vai ter em todas as ontologias. Mas aí se a gente só olhar para esses três componentes aqui, e a gente pensar num dicionário, tá? Num dicionário simplesinho, daquele que a gente usava lá no ensino médio, ensino fundamental, né? O Michaelis, qualquer dicionário. Se a gente olhar para um dicionário, a gente vai fazer os checks aqui nesses três itens. Por quê? Porque o dicionário, ele usa um vocabulário, né? Ele usa um vocabulário de alguma forma, usa o vocabulário do português, do inglês, né? E usa os vocábulos, né? Usa desde o alfabeto até as regras do português e define de fato um vocabulário, né? Na letra A tem todas as palavras da letra A. O significado, se a gente der uma olhadinha lá, tem o significado, né? Eu vou dizer que árvore, aí eu tenho lá a descrição, a definição do que é uma árvore em vários contextos em seguida. Aí restrições, restrições nem sempre tem no dicionário, mas a gente vai ver lá, às vezes alguma coisa tipo, uma árvore, sei lá, tem de, não sei, 30 centímetros até 5, 10 metros, estou chutando aqui. De repente tem até essa informação no dicionário. Mas então a gente pode olhar para essa definição e nos questionar e perguntar, pô, então tá, então um dicionário é uma ontologia? Até é, só que é uma ontologia aqui cuja especificação ela não é manipulável por máquinas, né? Então esse que é um ponto importante aqui, porque a gente pode pegar um dicionário e colocar ele para um software qualquer, e o que a gente vai precisar fazer? Eu vou precisar toda uma ferramental de processamento de linguagem natural para inferir o que é cada palavra e o que é cada significado, então a gente vai passar muito trabalho. Vai funcionar, mas não é adequado, sabe? Não é a ideia aqui. Vai precisar de tanta coisa que é quase uma outra área da inteligência artificial, né? Acaba indo aqui para o PLN mesmo, né? Que aí são as coisinhas que a gente vai usar para implementar uma Siri ou o Android Assistant e assim por diante. E não é a ideia, a gente precisa dessa especificação explícita aqui de uma forma que computacionalmente faça sentido, né? E aí eu faço o link com a videoaula passada, né? Com os papéis de uma representação de conhecimento, que um deles era, precisa ser computacionalmente eficiente, né? Então, eu preciso conseguir expressar o meu conhecimento. Então, se a gente for expressar em linguagem natural, vai ser interessante para quem? Para quem entende linguagem natural. Quem que entende linguagem natural? Nós humanos. Se eu preciso expressar o meu conhecimento para que um computador me ajude, eu tenho que usar a linguagem computacional. Aí a gente começa a ter que olhar aqui para a ideia de lógicas, para eu usar, de repente, formalizar uma linguagem aqui. E aí aqui tem um vínculo bem forte com linguagens formais, né? Porque para que eu consiga de fato usar uma linguagem para representar conhecimento, essa linguagem aqui tem que ter aquelas propriedades que vocês devem ter adorado de ter estudado em formais e ou compiladores, né? Dependendo de se é da computação ou é de sistemas. Aí a linguagem a gente vai ter que conseguir rodar lá a parte sintática, a parte semântica, o que vai ser a saída do meu eu esqueci o nome do programinha, enfim, o que vai ser a saída, né? Se eu tenho um código fonte, pego o meu processador aqui, como é que vai ser a saída, se eu vou gerar binário, se eu vou gerar
código para ser interpretado. Então tem um monte de detalhes que a gente precisa colocar aqui na linguagem, não pode ter ciclo, né, aquela coisa toda. Então tem um vínculo bem interessante aqui com as linguagens formais. E muitas pesquisas, né, pesquisa em representação de conhecimento e raciocínio acaba sendo a proposta de diferentes linguagens aqui. Linguagens mais ou menos expressivas ou mais ou menos adequadas para algum determinado propósito. Bacana? Então essa definição aqui ela é legal e ela é muito útil, só que a gente precisa dar um pouquinho a mais para que ela para que ela seja mais adequada a essa nossa ideia aqui de ontologias, tá? E aí um outro detalhe também, né, que aí já vem dessa definição aqui, é essa parte, né, que idealmente essa ontologia ela tem que ser um entendimento compartilhado, né? E aí a noção do dicionário nem sempre acaba sendo isso, né? Se a gente pegar dois dicionários, às vezes para um termo eu tenho uma definição, para outro eu tenho uma um pouco diferente. Então acaba que esse entendimento compartilhado é aquela visão ideal, né? Puxa a visão ideal até dos filósofos, né? Quanto mais gente concordar com uma definição, melhor, né? Acaba que define uma visão de um grupo. Quanto maior for esse grupo, mais certo, né, estará a minha definição. Então, trazendo toda essa discussão aqui para a computação, a gente tem a definição do Gruber, que é o pesquisador mais famoso aqui contemporâneo de ontologias, que é o seguinte: ele diz que uma ontologia, né, computacional é uma especificação formal e explícita de uma conceitualização compartilhada. Então a gente tem esses 4 itens aqui: o formal e o explícito, né? Então o explícito tem a ver com aquilo que eu conversei com vocês no comecinho aqui dessa videoaula, né? Então eu tenho que ser capaz de representar aquilo que eu entendo sobre algum domínio, né? Conhecimento explícito. Não estou falando de conhecimento implícito aqui, parte bem declarativa nesse caso. Aí o que se refere ao formal? Se refere a eu conseguir utilizar alguma linguagem que depois, se eu utilizar essa linguagem aqui, eu consigo rodar alguma forma de raciocínio. Eu consigo responder algumas perguntas e por ela ser formal, eu também consigo representar ela computacionalmente. Então lembre, tudo que a gente representa computacionalmente tem que ser determinístico, tem que ser computável. No final das contas é uma máquina de Turing que tem como saída lá um 0 ou 1, né? Quase tudo a gente consegue representar para... quase tudo não, tudo a gente consegue modelar como sendo aqui verdadeiro ou falso a saída de uma computação, né? Conceitualização compartilhada, do que se refere isso? Bom, a conceitualização aqui se refere a eu ter um modelo, né? Então eu saber que, bom, se eu estou falando de árvores, tá, como assim árvores, né? Qual é o contexto? Então eu estou falando aqui da parte biológica, ou eu estou falando de uma floresta. Então numa floresta tem as árvores, tem os macacos, tem outros animais, então aqui é o nosso domínio. Essa conceitualização aqui se refere ao meu domínio. E o compartilhada é esse último ponto que eu comentei com vocês, que aqui a gente precisa ter um consenso, né? Quanto mais consenso a gente tiver, melhor. E aí as linguagens atuais elas visam facilitar esse consenso aqui ou representar também as divergências. Então a ideia é que todos esses 4 aqui sejam manipuláveis por máquinas, né? Então aqui entra o nosso cerne, né? A nossa base em computação e linguagens formais e compiladores. Mas daí eu já aviso vocês que eu estou sentindo que quando vocês assistirem vai começar a escorrer um suor aqui, né? Porra, vou ter que montar, vou ter que retomar os meus estudos de compiladores lá, entender o que é um autômato com pilha, sem pilha e assim por diante. Não se preocupem, aqui a boa notícia é que como a gente tem muito conteúdo para ver, a gente vai ver uma aplicação, tá? Então eu escolhi já uma linguagem ontológica que está prontinha e a gente vai usar ela para entender os conceitos.
mas vocês não vão elaborar nenhuma linguagem, não vão precisar usar linguagens formais, bacana? Então podem ficar mais tranquilos aí quanto a isso. E aí aqui eu coloquei um outro ponto aqui, né, nessa questão da computação, em que, bom, obviamente, né, a gente está falando de ontologias na disciplina de sistemas inteligentes, então é algo que é muito lidado aqui com em inteligência artificial, representação de conhecimento, mas também tem aplicação em outras áreas, né? Então tem uma área que acabou surgindo, agora não sei bem a origem aqui da engenharia de conhecimento, mas posso pesquisar se tiverem curiosidade, em que a engenharia do conhecimento ela busca, como é uma engenharia, né? Ela tenta definir métodos para que eu consiga extrair e representar e avaliar algum conhecimento de algum especialista, né? Tanto é que até tem um curso de pós-graduação aqui na UFSC que é do EGC, Engenharia e Gestão de Conhecimento. Então eles têm até mestrado e doutorado só nisso, né? E essa parte de ontologias, ela pega um pedacinho aqui da engenharia de conhecimento, né? Ela pega uma forma para que eu represente computacionalmente algum conhecimento. Tem até uma área um pouquinho nova, né, mais recente aqui, que acaba lidando com engenharia de ontologias, que aí são alguns métodos específicos para desenvolver ontologias, mas é algo que não está tão maduro ainda a ponto da gente conseguir fazer uma analogia com engenharia de software, né? Em engenharia de software a gente já tem os modelos, já tem N processos, tem a própria UML. Na questão aqui da engenharia de conhecimento, engenharia de ontologias, a gente está dando os primeiros passos ainda, né? Ainda está naquele domínio de IA forte, da gente entender melhor como funciona, ainda está amadurecendo. Daqui a alguns anos, de repente, se as ontologias forem de fato bastante adotadas, talvez chegue ao ponto da gente ter como um nível de engenharia de software, né, de ter a linguagem já estabelecida e tudo definido e assim por diante mais bonitinho, ok? Seguindo aqui, pessoal, o que mais que eu anotei para vocês? Ah, tá, aqui eu tenho um exemplo bem simples do que é essa parte, especialmente, né, aqui de cima, o que seria essa conceitualização compartilhada. Então daqui a gente consegue, só um exemplo bem simples ainda, não está em linguagem ontológica, né? Então o que seria uma conceitualização? Aqui tem uma ontologia de domínio bem simples sobre elefantes, né? Então, ó, vocabulário e significado. Então vocês vão ver que aqui eu estou descrevendo em português, né? Então vou lá dizer, elefante é um conceito cujos membros são do tipo animal. Pô, legal, já usei tipo aqui. Então se eu vou usar tipo, isso é algo que tem que estar na minha linguagem aqui. E aqui eu já sei que eu estou falando de hierarquia, outra informação que eu preciso. Então tem um elefante, tem um herbívoro aqui. Membros são exatamente, né? Então notem, pô, exatamente já é alguma coisa que eu preciso definir. Então se eu tenho o exatamente, eu de repente vou ter um aproximado ou vou ter aquele alguns, né? Então é outra coisa que precisa estar na minha linguagem aqui. Animais que só comem plantas ou partes de plantas. Então aqui o que a gente tem? Uma restrição. Lembram aqui da definição do Horrocks? Aqui em cima, ó. Restrições capturando conhecimento adicional do domínio. Aqui eu já tenho uma restrição. Estou dizendo que um herbívoro tem a restrição de só comer plantas ou partes de plantas. Então notem que esse só também é algo que eu preciso dar um jeito de representar numa linguagem. Comer também eu preciso representar, só que aí notem, comer é um exemplo legal, porque um herbívoro come plantas, mas um humano come comida. Então aqui a gente já tem um exemplo de uma relação, né, que é algo bem importante numa ontologia, também precisa estar representado aqui na nossa linguagem, né? Aí aqui eu tenho uma outra definição. Elefante adulto é um conceito, tanana, são exatamente aqueles elefantes cuja idade é superior a 20 anos. Então aqui eu já tenho uma restrição, né? Eu tenho uma definição, um elefante adulto,
que especializa essa definição elefante aqui, colocando mais uma restrição. Então, quanto melhor for a minha ontologia, né, quanto mais específica ela for, mais a gente vai conseguir descer nesse tipo de restrição. Vocês vão ver, procurando por ontologias, que tem algumas ontologias que elas acabam que só definem isso aqui. Ah, na minha ontologia existe um elefante, existe um herbívoro, existe um elefante adulto. Mas até nem acaba colocando esse significado aqui. Acontece, né? Isso é o que a gente chama de ontologias superficiais ou ontologias rasas. Mas a ideia é que a gente consiga, no máximo, né, ir descendo o nível, especificando mais cada um dos nossos conceitos. Então vejam que aqui já é diferente da orientação a objetos, porque na orientação a objetos eu não tenho tanta expressividade assim. Para eu definir um somente, alguns, parte de, em orientação a objetos seria muito difícil. Eu teria que montar um monte de métodos, no fundo eu teria que implementar um analisador semântico dentro do Java para conseguir fazer isso, né? E ainda assim ia ficar bem improvisado, tá? E aí depois a gente vai colocar mais axiomas, né, ou mais informações, mais regras, né, mais restrições sobre isso. Então todos os elefantes são africanos ou indianos, nenhum deles pode ser herbívoro e carnívoro ao mesmo tempo, e assim por diante. Legal? Só um exemplinho aqui do que se trata uma ontologia, né? O que é o vocabulário, o que é o significado e o que são as restrições adicionais, que aí tá tudo misturadinho aqui. Legal? Então, vocabulário, significado, restrições, e aí o que está faltando nesse exemplo é a nossa linguagem formal, né? Porque aqui não tem nada formalizado ainda. Bom, onde é que se aplica isso tudo? Deixa eu ver, colocar aqui um pouquinho para baixo, me lembrei que a minha foto está aqui em cima. Então, onde é que se aplica isso tudo? Bom, pessoal, hoje em dia a principal aplicação dessa noção de ontologias é na web semântica, tá? Web semântica ou na rede de dados ligados, que eu tenho uma aula só sobre isso aqui para contextualizar nesse sentido. Mas a ideia de ontologias, ela tem bastante aplicação, né, quando a gente precisa compartilhar conhecimento. Então, uma das ontologias mais famosas, se eu não me engano, se chama a Gene Ontology, que foi feita lá na época que o projeto Genoma estava começando. Então, os pesquisadores precisavam de uma forma que representasse o entendimento compartilhado deles para que eles conseguissem integrar o resultado das pesquisas. Então essa Gene Ontology aqui, ela acaba que entrega isso. Ela entrega uma forma de representação para que os diferentes grupos de pesquisa consigam colocar lá nessa ontologia o que eles já pesquisaram. Então as aplicações principais é exatamente nisso, quando a gente consegue, quando eu tenho algum conhecimento explícito que pode ser bem representado e compartilhado. Tá? Eu vou colocar também ali alguns slides no Moodle, que eu coloco algumas outras aplicações, mas um exemplo mais clássico é esse da Gene Ontology, e hoje em dia tem aqui na Web Semântica, mas lá nos slides vou colocar mais alguns exemplos, tá? Então deixa eu salvar aqui, e aí eu vou mostrar um exemplo para vocês bem simples, tá? Que vai usar vou até anotar aqui o nome do software, vai usar o proteger, e já é uma ontologiazinha bem didática em OWL, legal? Deixa eu ver como é que vai ficar isso aqui, abrir meu proteger. Então, pessoal, se a gente der uma olhadinha no que é uma ontologia computacional, a gente tem alguns componentes que são já conhecidos de vocês, né? Então, se a gente olhar para essa tela aqui, o que a gente tem? Eu tenho classes, propriedades de objeto, propriedades de dados, indivíduos, anotações e tipos, né? Pô, orientação a objetos, né? Não tem nada de diferente aqui. Na verdade, tem algumas diferenças bem importantes sim, tá? Então, essa ideia de classes aqui
é aquilo que eu tinha comentado com vocês na última videoaula, que veio lá da ideia dos frames, do Marvin Minsky, né? Então, se a gente dá uma olhadinha aqui nessa hierarquia de classes, a hierarquia em si, comum, né? Algo que eu consigo fazer em Java normal. Então, eu tenho aqui uma classe adulto, tem uma classe animal e assim por diante. Mas aqui, na classe animal, a gente já tem um diferencial aqui. Notem só, olhem só o que eu tenho na descrição do que é um animal. Eu tenho aqui uma possibilidade de dizer que um animal equivale a alguma coisa. Posso dizer que um animal é subclasse de outra coisa. Tenho aqui as restrições, tenho as instâncias, tenho um disjoint with. Então eu posso dizer do que ele é disjunto, ou seja, do que ele é diametralmente diferente. E aí aqui olhem só que interessante isso aqui. Um animal é subclasse de its something. Pô, como é que a gente vai colocar isso aqui em orientação a objetos? Seria a mesma coisa que eu dizer que uma classe é subclasse de um atributo associado a algum tipo de valor. Então, isso aqui é só para exemplificar o que a gente precisa ter na nossa linguagem ontológica. Tá? Então, eu preciso realmente usar lógica. Né? Então, aqui, a lógica que está sendo usada para isso se chama lógica descritiva. E aí a gente vai ver com mais calma aí nas próximas aulas. Legal? Aqui tem mais um exemplo. Então, ó, gato, por exemplo. Gato, subclasse de animal, come alguma coisa também, né? Por ser subclasse de animal. E aqui tem algumas instâncias que depois a gente vai ver, e aí eu coloco nessa ontologia, né, que é a People and Pets, também está lá no Moodle, que ela é bem clássica, né? Ó. Então o gato é disjoint with dog, tá? Então eu sei que são amplamente distintos aqui. Tem um outro exemplo bacana para a gente olhar aqui, que é a classe vegetariano. Né? Então se eu der uma olhadinha na classe vegetariano, olhem que interessante que ela fica. Eu vou dizer que qualquer coisa que é vegetariana, né? Então a minha definição aqui equivale a algum animal e come somente não animal e come somente não partes de algum animal. Então estou dizendo realmente que isso aqui é um vegetariano, né? Ele vai ter que comer só plantas ou coisas que estejam de acordo com essa definição. Aí já nesse ponto aqui já é algo que Java, orientação a objetos, a gente não vai conseguir definir, tá? Mas isso aqui então é uma definição que está escrita em lógica. E aí algo legal para a gente observar aqui, que aí é esse exemplo e é mais uma importância aqui das ontologias computacionais e o porquê de ter uma linguagem formal e manipulável por máquinas, é a gente olhar a definição aqui de vaca louca, né? Vaca louca. Então aqui eu tenho o cow, né, que é a subclasse de vegetarian, toda vaca é vegetariana em princípio, então ela herda essas informações aqui da superclasse, mas eu tenho a vaca louca aqui também, que, né, inspirado nos filmes de apocalipse zumbi, então eu tenho uma vaca que come algum cérebro e partes de alguma ovelha. Né? Então realmente é uma vaca louca aqui. Mas se a gente parar para analisar, eu tenho que vaca louca é subclasse de vaca, que é subclasse de vegetariano. E notem que esses dois conceitos aqui, eles são contraditórios. Né? Eles não podem existir não como sendo um subclasse de outro. Né? Talvez se a gente simplesmente tirasse essa subclasse, já seria um conceito válido. Então, aqui no nosso sistema, a gente pode fazer o quê? Rodar o motor de inferência, que é inferência é executar alguma forma de raciocínio. Então, uma forma de raciocínio aqui é eu verificar se as minhas definições de classes, elas fazem sentido, ou seja, se não tem nenhuma contradição, porque se tiver contradição, eu não posso ter alguma coisa que seja vegetariana e vaca louca ao mesmo tempo. Então eu preciso arrumar aqui minha ontologia. Então se a gente rodar o nosso motor de inferência, o que ele vai nos dizer aqui? Já marcou aqui em vermelho, né, o mad cow, e ele foi inferido como nothing, ou seja,
é algo que não, esse conceito, da forma como ele está, como subclasse de Vegetarian aqui, ele não pode existir, porque ele contradiz algo que já estava definido antes, tá? Então, pessoal, para esse primeiro exemplo aqui, a gente tem classes e as nossas classes, elas são definidas especialmente aqui por esse equivalent to, né? Aqui que essa classe, essa definição equivale, e aí para usar o equivalent to ou subclass of ou qualquer um dos outros, a gente vai usar as classes que eu já tenho, então animal é um exemplo de classes, eu vou usar restrições nas relações aqui, então esse it é uma relação, né? Aquele exemplo que eu tinha dado antes até, né? O comer. Então é uma relação que pode ser usada por N classes. Então a equivalência eu vou compor usando classes, relações e outras restrições que estão na linguagem. Por exemplo, esse only, ou o not, ou o some, ou exatamente, cardinalidade e assim por diante, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui nas Object Properties. E aí eu tenho classes e eu tenho relações. Então aqui já tem mais uma diferença da orientação a objetos, que na orientação a objetos a gente tem todo atributo ele está diretamente associado a uma classe. Aqui não. Aqui os atributos existem independente da classe, né? Que os atributos aqui fazendo uma analogia com as relações. Então as minhas relações aqui, elas são definidas sozinhas. Então eu tenho a relação its aqui, por exemplo. Então notem, aqui nessas características são descrições que eu consigo colocar para toda a relação que eu tiver. Então posso dizer que ela é simétrica ou assimétrica, reflexiva e irreflexiva, né? Aquela ideia de eu colocar aqui, ou um exemplo aqui, ó, eats, né, comer, é inverso de eaten by. Então comer é o inverso de comido por. Né? Ou aqui eu tenho um outro exemplo do like, né, da relação gostar, e desse respect. Então, ó, respect, né, possuir, tenho pet, é o inverso de pet de. Né? Então aqui pet de. Então notem que como eu tenho pet de, inverso de respect, essas informações adicionais aqui, eu não preciso me preocupar em colocar aqui no spare off, né? Porque eu posso, por inferência, deduzir que é o contrário. Né? Então aqui é aquela parte bem de lógica, né? A gente vai dar uma olhadinha no que é o funcional, o transitivo, já com a nossa atividade prática. Né? E um outro lado aqui que a gente tem, do mesmo jeito que a gente tinha aqui nas classes, né? Eu conseguia definir esse equivalent to, subclass of. Nas relações acontece a mesma coisa, né? Consigo dizer o que ela é equivalente, tem hierarquia nas próprias relações aqui, consigo dizer o que é um inverso de, e aí esse domínio e imagem já é algo que a gente vai explorar também com mais calma, mas é algo interessante que eu posso colocar N contextos para a minha relação. Então aqui essa ideia de domínio e imagem é como se eu tivesse uma função, né? Então eu sei que respect, quem é que executa ou quem é que pode ter o respect? Seria um person, né? Uma pessoa é quem possui um pet. Aí esse pet é de que tipo, né? De que classe? Que daí é o range aqui, é o meu intervalo. Ah, é da classe animal. Posso colocar outras, posso colocar animal ou lagarto de repente, ou animal ou algum fungo, se o cara quiser ter um petzinho fúngico, sei lá, alguma coisa assim. Tá? Então o domínio eu tenho onde é aplicado e o intervalo, que é o range aqui, é aonde ele é aplicado, né? Desculpem, no resultado da minha função. Então, quem aplica e onde é aplicado aqui, né? Então, uma pessoa possui pet, que é do tipo animal. Só para dar um exemplo para vocês. E aí, seguindo nesse exemplo aqui do has_pet, vou mostrar aqui para vocês como é que ficam os meus indivíduos, né? Então, fazendo uma analogia com os objetos, da orientação a objetos, né? Para as coisas ficarem mais claras. Então, os indivíduos, eles também existem sozinhos, e tem indivíduo, aí lembrem no exemplo da nuvem que eu tinha dado antes, né? Então o indivíduo aqui é algo que são os objetos do mundo,
e eu tenho que caracterizar eles de alguma forma. Então eu tenho que, de repente, nesse indivíduo Daily Mirror, a única informação que eu tenho é que ele é uma coisa, não sei mais nada sobre ele. Né? E o que eu poderia colocar? Ó, quais indivíduos ele é igual, naquela ideia da gente ter entendimento compartilhado, quais indivíduos são diferentes, quais são as relações de dados, e a parte oposta dessas relações também. Então tem o Dewey aqui. O Dewey já eu consigo dizer, não, esse indivíduo aqui, eu acho que é um dos três patinhos, dos filhos do tio Patinha, se eu não me engano, o Dewey. Dewey, Huey, Louie. Então eu sei que o Dewey é do tipo duck. Então eu sei que ele é um pato. Legal, e assim por diante. O Fido aqui, sei que ele é um dog. Mas tem coisas, né, que olhem só o Joe aqui. O Joe já tem uma definição que o tipo dele é uma expressão, né? Como se eu estivesse usando aquele equivalent to lá de antes. Só para a gente pensar nas diferenças aqui que existem. Legal? Ó, mas eu também tenho o Pete, que o Pete é só thing. Tá? Mas aí um exemplo que eu quero mostrar para vocês, só para fechar com essa ideia aqui do haspatch, é a gente dar uma olhadinha aqui no pitch e no spike. Tá? Então, olhem só, pitch e spike, qual é a relação entre esses dois indivíduos? Pitch eu não sei nada, só sei que ele é thing, e o spike, eu sei que o spike é spat of pitch. Né? Então eu sei que o spike é animal de estimação do Pete. Então isso aqui o que é? É a parte declarativa, é tudo que eu sei sobre o mundo. Então a única coisa que eu sei é que o Spike é animal de estimação do Pete. E aí aqui a gente pode pedir, então, para a minha ontologia fazer aquele match, né? Então, bom, se eu usar a minha ontologia para classificar o Spike, como é que ele vai ser classificado? Então aqui vamos rodar o nosso Reasoner para a gente dar uma olhadinha nisso. Classificou. Opa, magicamente, o que aconteceu aqui? O Spike foi classificado como pet. Tá, por que ele foi classificado como pet? Ele foi classificado como pet porque pet equivale a spat of something, que é uma definição que está lá na classe. E se a gente der uma olhadinha aqui no spat of, a gente vai ver que o spat of é inverso de haspatch, e o meu haspatch, o que eu tenho aqui? Tem essa relação de pessoa e animal. Tá? Então a partir daí chegou aqui no pet, né, que também é subclasse de animal. E vamos dar uma olhadinha aqui no pit, que eu não lembrem, o pit eu não tinha, toda essa parte em amarelo aqui é algo que foi inferido. Então, como o Spike é pet de pit, né, spat of pit, e o spat of é inverso de haspatch, então eu peguei os dois lados da relação, né? Eu peguei o Spike e o Pitch, e aí o que eu consigo inferir sobre o Pitch? Que ele has pet Spike, que ele gosta do Spike e que ele é um pet owner. Tudo isso a partir das informações que estão definidas tanto aqui nas minhas relações, quanto se a gente der uma olhadinha aqui na classe, em algum lugar aqui, olha, eu tenho a minha classe pet, né, que está definida aqui, ó, spat of something. E aí tudo isso aqui é a questão que foi inferida a partir disso. Então, só para dar um exemplo inicial para vocês do que é essa classificação. Tá? Usando algo bem simples, que é essa ideia de domínio e imagem e as definições de classes. Legal, pessoal? Então, espero que tenham entendido aqui o que é uma ontologia computacional. Eu vou colocar um exercício bem simples ali no Moodle para vocês sobre isso, mas para dar uma exploradinha aqui nessa ontologia do People e Pets, né? Vou orientar para vocês verem alguns elementos daqui e começar uma modelagenzinha pequena só para começar a colocar o cérebro nessa ideia de ontologias e representação de conhecimento. Beleza? Então é isso aí, bons estudos a todos e abraço em isolamento para vocês. Até mais!